No dia 25 de fevereiro, a Igreja celebra a memória de São Nestor, bispo da antiga cidade de Magido, uma figura profundamente marcada pela fidelidade inabalável à fé e pela coragem diante da perseguição. A história desse santo remonta ao século IV, período de intensas transformações no Império Romano, quando o cristianismo começava a se consolidar, mas ainda enfrentava a resistência violenta de alguns imperadores. Nestor surge nesse contexto como um pastor dedicado, firme na doutrina e corajoso na defesa de seu rebanho. Seu testemunho, preservado pela tradição cristã, é um dos mais impressionantes relatos de fé e martírio daquele período turbulento, lembrando-nos de que a liberdade religiosa e a estrutura da Igreja foram erguidas sobre o sangue e a determinação de homens e mulheres que ousaram permanecer firmes mesmo diante da morte. São poucas as informações detalhadas sobre sua origem, mas acredita-se que Nestor tenha nascido na região da Ásia Menor, área profundamente marcada pela expansão missionária desde os tempos apostólicos. Educado na fé cristã desde cedo, Nestor demonstrava grande sabedoria e vida moral exemplar, características que levaram a ser escolhido como bispo de Magido, uma sede episcopal situada na região da Panfilha, no sul do que hoje corresponde à Turquia. Como bispo, Nestor dedicou-se à formação dos fiéis, à defesa dos ensinamentos da Igreja e à organização das comunidades cristãs locais. Era um tempo em que o episcopado carregava não apenas responsabilidades espirituais, mas também a missão de ser um ponto de referência social e moral, especialmente em períodos de forte instabilidade política. A história de São Nestor está profundamente ligada às perseguições promovidas pelo imperador Décio, no século III, ou, segundo outras tradições, as perseguições de Licínio, no início do século IV. Em qualquer um dos cenários, o contexto é o mesmo. O Estado romano, desconfiado da rápida expansão cristã, via na fé um risco à unidade política e exigia dos cidadãos a oferta de sacrifícios aos deuses pagãos como demonstração de lealdade ao império. Nestor, como bispo, tornou-se um alvo natural dessas políticas opressivas. Sua recusa em adorar os deuses romanos não só era uma defesa da fé cristã, mas também um ato profundamente subversivo do ponto de vista político. Ele representava a resistência organizada de uma comunidade que se recusava a colocar o imperador no lugar que pertence somente a Deus. Preso por ordem do governador local, Nestor foi submetido a intensos interrogatórios. Os relatos tradicionais descrevem um homem sereno, cuja postura impressionava até mesmo seus acusadores. Não se tratava de alguém movido pela rebeldia, mas de um pastor firmemente enraizado em suas convicções. Perguntado repetidamente se abandonaria a fé em Cristo, Nestor respondia com firmeza que jamais negaria aquele que havia ressuscitado dos mortos e prometido a vida eterna. Seus interrogadores, irritados com sua inquebrantável convicção, passaram a aplicar torturas cada vez mais severas, esperando quebrar sua resistência. No entanto, a cada sessão de suplício, o bispo permanecia fiel, sustentado pela esperança cristã e pela consciência de que sua morte não seria derrota, mas testemunho. As tradições relatam torturas brutais, açoites, queimaduras e ferimentos profundos, tudo com o objetivo de arrancar-lhe uma confissão de apostasia. Nenhum desses tormentos foi suficiente para abalar sua fé. Pelo contrário, as narrativas hagiográficas destacam que sua serenidade aumentava à medida que sofria, como se cada golpe, em vez de destruí-lo, fortalecesse seu espírito. A postura do bispo impressionava os próprios fiéis, que encontravam em seu exemplo a força para também resistir às ordens imperiais. Isso fez com que os oficiais romanos considerassem sua presença viva uma ameaça ao controle político da região, e assim foi decidido que Nestor seria condenado à morte. O martírio de São Nestor é lembrado como um momento particularmente solene. Condenado a ser decapitado, o bispo caminhou para o local da execução com a firmeza de quem sabia que seu sacrifício não seria em vão. Antes de morrer, teria proclamado publicamente sua fé em Cristo e deixado palavras de encorajamento aos cristãos que o acompanhavam. Sua morte transformou-se rapidamente em símbolo de resistência e inspiração para os fiéis da Panfilha e de outras regiões. O impacto de seu martírio ecoou pelas décadas seguintes, especialmente após a legalização do cristianismo no Império Romano,
quando sua memória passou a ser celebrada não como tragédia, mas como triunfo espiritual. Com a paz constantiniana e a expansão das comunidades cristãs, o culto a São Nestor se espalhou, e sua história passou a ser registrada nos martirológios oficiais da Igreja. O bispo de Magido tornou-se um dos modelos de líder cristão que enfrentou a perseguição não com violência ou revolta, mas com a força interior que deriva da fé profunda. Sua memória inspira até hoje bispos, sacerdotes e leigos a permanecerem firmes diante das dificuldades, lembrando que a fidelidade ao Evangelho exige, por vezes, coragem heroica. Sua celebração em 25 de fevereiro é uma oportunidade para recordar o preço da liberdade religiosa e o testemunho daqueles que deram a vida para preservar a fé que professavam. Hoje, ao refletirmos sobre São Nestor, somos convidados a olhar para além do relato histórico e perceber o significado espiritual do martírio. A vida do bispo de Magido mostra que a verdadeira autoridade não nasce do poder ou da força, mas do testemunho coerente e pacífico. Nestor não renegou sua fé mesmo diante da morte porque compreendia que o Evangelho vale mais do que qualquer segurança terrena. Seu exemplo recorda que, em todos os tempos, a fé cristã cresce quando encontra pessoas dispostas a vivê-la de modo autêntico, custe o que custar. Assim, ao celebrarmos sua memória, renovamos também nosso próprio compromisso de viver com fidelidade, coragem e esperança. Santo Nestor, mártir de Cristo, que suportastes as torturas com coragem inabalável, ensina-nos a ser fiéis ao Evangelho, mesmo diante das dificuldades. Ajuda-nos a permanecer firmes em nossa fé, confiando no Senhor e na vida eterna. Amém.